Salve povos, como é que vocês estão? Tudo bom? Hoje então nós vamos dar início à nossa segunda campanha. Segunda campanha. A nossa segunda sessão daqui do nosso joguinho do Vampiro Sozinho na Escuridão, né? E, bom, o resumo basicamente tá aqui, né? São as mesmas anotações. A gente despertou. Eu só não coloquei isso aí, né? Mas nós temos um objetivo que é matar quem nos matou. De início nós despertamos, levantamos de nossa cova, sem entender nada, sem saber o que estava acontecendo. Tava uma baita tempestade. Mas mesmo assim a gente quis tentar encontrar nossa filha. Nós fomos então para a cidade velha, que é onde ela morava. Demoramos 1 hora para chegar lá. Nós entramos dentro da casa, nós então usamos o nosso primeiro poder pela primeira vez, que era fundir com a sombra. Cadê? Fusão sombria. A gente acabou usando nossa fusão sombria, mesmo que sem querer, mas utilizamos. Entramos dentro da casa, ficamos assustados, mas nós vimos nossa filha, tentamos acariciar ela, nós choramos. Porém, nesse choro é o que nós não deveríamos ter feito, que nossa filha despertou, ela gritou, se assustou com a visão que ela teve, obviamente, do pai totalmente deformado. A mãe também ela apareceu, ela viu a gente e, bom, ela também ficou assustada, deu um grito e nós fugimos então de casa. Ninguém nos viu, então nós decidimos que era hora da gente ir, enfim, em busca de nossa vingança. Tudo isso numa noite, né? Nós caminhamos e, bom, a gente então deu 00:30, nós encontramos então o nosso alvo, né? Nós fomos tentar eliminá-lo, mas ele estava com uma outra pessoa. Nós não conseguimos, nós demos meio que um susto nele, né? Inclusive é até bom fazer essa anotação. E, bom, outra pessoa apareceu, mas nós conseguimos nos camuflar, ela não nos encontrou. Nós ficamos ali no meio da escuridão, até que então um outro vampiro apareceu, dizendo que nos conhecia. Era um Virolacos ele. A gente não sabe que ele é um Virolacos, tá? Mas aqui no jogo fala. E ele pediu nossa ajuda para matar um bruxo. E nós aceitamos com um acordo, que ele também nos ajudasse a matar outra pessoa. Ele ficou meio sem entender, né? Do porquê que eu precisaria de ajuda para matar alguém, mas enfim, ele topou. Então primeiro nós vamos matar, ir em busca desse bruxo, para depois nós irmos em busca do meu objetivo principal, que é matar quem nos matou. Ok? Deixa eu fazer algumas anotações aqui antes. Muito bem, então. Fiz as devidas anotações aqui. Encontramos nosso alvo, não podemos matá-lo agora. Encontrei outro vampiro e fizemos um acordo, né? O acordo seria de que eu ajudaria a encontrar um bruxo, eliminá-lo, e assim ele também me ajudaria com o meu objetivo de matar outra pessoa, tá bom? Deixa eu só encontrar um monte de tabelas aqui. Bom, temos um novo objetivo. Bom, as anotações foram feitas aqui, o nosso novo objetivo: matar um bruxo mestre. Eu vou fazer uma rolagem aqui. Como nós estamos na cidade nova, eu vou fazer uma rolagem aqui sobre onde ele me leva. Ou melhor, ele me leva para onde ele mora? Vamos ver aqui. Sim, ele me leva para onde ele mora, então nós encontramos então a sua casa, né? Vamos dar aquela trabalhada aqui na criatividade. Ele mora... Deixa eu ver... num prédio abandonado, sabe? Ele mora num prédio abandonado, ele então nos explica que lá ninguém aparece, ninguém vai. E sempre que alguém aparece, ele busca se esconder e então acaba atacando a vítima, falando pra ela ir embora. E ela vai embora, sem mais nem menos. E
Deixa eu ver aqui. Beleza. Nós então vamos pra casa dele. Vamos interpretar aqui que enquanto nós íamos pra casa dele, nós fizemos perguntas sobre de tanto eu sei quem você é, eu sei quem você é, de tanto falarem isso, tanto ele e o outro falarem isso, nós acabamos perguntando e ele foi nos explicando sobre vampirismo, sobre os demônios que possuem nosso corpo. Nosso personagem então ele começa a perceber realmente que algo dentro de si não está correto. Ele já percebeu a deformidade que ficou o seu corpo, não só o seu rosto, mas o seu corpo inteiro. Ele também percebe os seus dentes todos extremamente afiados, a sua fome estranha que ainda ele não foi necessário, né, utilizá-la, mas que ele sabe que desejo por comida que ele sentia antes, ele já não sente mais. Bom, ele basicamente soube o que é esse vampiro, o que é ser um vampiro, e foi então pra casa desse virolaco. Foi pra moradia desse virolaco. Vou interpretar também que ele mora só, que ele fica só, ok? E eu vou dormir, cara. Vou dormir. E vou aguardar o próximo dia. Beleza? Vamos lá. O nosso personagem ele desperta às 18. Ele começa às 6 da tarde e vai até às 6 da manhã. Ele fica por 12 horas acordado, tá? Mas ainda tá sol lá fora. Então ele acaba ficando lá dentro. E ele acaba, sei lá, planejando junto daquele virolaco de como que eles vão encontrar aquele bruxo mestre. O bruxo mestre. Então ele pergunta, enquanto ele após ele se levantar, ele pergunta pra esse vampiro: desculpa, mas tem algo que eu acabei não te perguntando. E o virolaco diz então: pois pergunte. Qual é o seu nome? Então nós temos exemplos aqui de nomes masculinos. Vamos escolher aqui que o nome dele é Nathan. Nathan. Vou chamar ele de Nathan, que é Brasil. Ele fala: prazer em conhecê-lo. Meu nome é Nathan. E qual é o seu? Nosso personagem, então, sem hesitar, meu nome é Orfeu. O Nathan pergunta: há quanto tempo faz que você é um vampiro? Eu acabei esquecendo de perguntar. E eu pergunto: você tem horário aí? Tem horas? Ele diz claramente. Ele é um vampiro precavido. Ele diz claramente: são exatamente 6:30. Ele diz então: tem 22 horas e meia que eu sou um vampiro. Ele: nossa, você nasceu ontem, cara. Aí o nosso personagem Orfeu, ele para: caramba, nasceu ontem, é muito estranho, cara. Mas, bom, sim, eu nasci ontem. O Orfeu, ele fica pensativo assim, fala: cara, isso não é possível, eu devo estar num sonho. Eu sonhei que morri, levantei agora, sou um vampiro. Cara, isso não pode ser real. Então o virolaco ele diz: pois é real, pode acreditar, isso é real. E infelizmente já não tem como fugir disso, tá? É isso ou isso. Saiba que agora você só morre com fogo ou luz solar. Ele fala: nossa, pois é, mas se você desmaiar, é muito provável que você vai morrer, tá? Ninguém vai querer te deixar escondido. Alguém vai te colocar na luz do sol. Eu penso, bom, eu não sei. O virolaco, então, o Nathan, ele diz: sabe que existem caçadores de vampiros, tá? Eu: quê? Existem caçadores? Como que eu nunca ouvi falar disso? Cara, eu vou mudar a voz pra eu interpretar o Nathan. É uma sociedade escondida, secreta,
Eu nem sei direito o nome dessa sociedade, mas eles são caçadores e são caçadores bons. Eles sabem lidar conosco, eles sempre têm fogo. Bom. Tudo bem, não tem problema com isso. Vamos em busca desse bruxo, ok? O Virolaco então diz... claro, sem dúvidas. Vamos em busca então do nosso bruxo. Eles fazem ali o planejamento das 18 até as 20, que literalmente não tem mais sol, tá? Então vamos colocar aqui 18. Beleza, são 20 horas. O nosso personagem, o Virolaco, então eles saem da escuridão, saem do seu refúgio e vão em busca do Bruxo Mestre. Vamos então aqui agora fazer a rolagem do evento principal, tá? Cidade Nova. Vamos ver o que acontece na Cidade Nova. Pra onde a gente vai? Pra onde o Virolaco nos leva? Número 4. Grande Praça. Nós então saímos de lá. Nós estamos na cidade grande, mas nós acabamos indo para uma grande praça. E agora vamos para a tabela 16C. Vamos rolar 2 dados. Não, vamos rolar já. O dado da dezena vai ser para coluna, essas colunas aqui. E o dado da unidade vai ser aqui para... Dado da dezena vai ser para coluna e o dado da unidade vai ser para essa coluna aqui das linhas, beleza? 5 e 50. Nossa, meio a meio de novo. Você encontrou a ameaça principal. Cara, a gente já encontrou o Bruxo Mestre, então. Vamos, então, buscar aqui no adversário o Bruxo Mestre. Muito bem. O Virolaco, ele nos leva, então, para a praça. Ele é uma praça grande. Ela está muito movimentada? Ela está muito movimentada essa hora? Sim, ela está muito movimentada, tem bastante gente. Ela é uma pessoa comum que anda ali na rua, mas o Virolaco, ele nos cutuca e diz: ali está o desgraçado. Então eu observo o Bruxo Mestre. E, cara, eu queria muito saber o porquê que ele quer matar esse Virolaco, né? Vamos ver então aqui na parte da conversa, cara. Deixa eu ver aqui no oráculo, rumo da conversa. A gente vai interpretar aqui, tá? Não diz as respostas óbvias, né? Eu nem sei se tem respostas pra isso. Pra esse tipo de pergunta que eu quero fazer. Cara, eu vou rolar aqui a tabela 17, tá? Unidade, primeira parte. Dezena, segunda parte. Então tiramos 7. Um político influente procurado pela Legião. Muito bem, cara. Então... vamos dizer aqui, então... o nosso Virolaco, ele explica em poucas palavras. Ele é um político influente, muito procurado pela nossa comunidade vampírica, digamos assim. A Legião. E... esse cara sabe da nossa existência. E ele é um político e ele jurou a caçada aos vampiros, entrando no poder. As pessoas chamam ele de louco, mas é aí que tá. Ele é uma pessoa influente. E mesmo ele sendo um louco, ele acaba conseguindo influenciar pessoas. Então a gente precisa dar cabo desse cara. O problema é que ele é um bruxo. E ele é forte demais. Ele é muito forte. Ok. Então...
nós encontramos esse bruxo, estamos lá na praça. O nosso amigo Nathan nos explicou o que ele faz. E eu quero saber ao redor dele. Vamos rodar aqui os dados. Tem aqui a parte do bruxo mestre, né? Ele é a ameaça ao bruxo mestre. Então vamos ver o que tem ao redor dele, cara. Vamos ver aqui. Tá certo aqui. Muito bem. Número 3. É de 1 a 4. Bruxo mestre, 4 desmortos. O Virolaco, então, ele nos explica que ao redor dele há 4 vampiros. E aí fica o questionamento mas como assim? Tem vampiro do lado dele e ele quer revelar a sociedade vampírica? E eu não entendi. E o Virolaco, então, o Nathan, ele nos explica honestamente. Eu nem sei te explicar o porquê que esses vampiros estão ajudando ele também. Mas eles são todos. São 4 desmortos. Não, desmortos, né, cara? Deixa eu ver, são vampiros. Não são vampiros, né? Deixa eu ver aqui. Desmortos. Aniversários. Aqui, desmortos. Corpos em decomposição animados por magia e outros poderes sobrenaturais. Ok. Na verdade, então, eles não são vampiros, desconsiderem o que eu falei, por favor. Ele então explica... tá vendo aqueles 4 ali? Eu falei, tô vendo? Bom, eles são seguranças mortos. Eu, quê? Mortos? Ele, pois é. Ele tem 4 seguranças desmortos ali. Vai ser muito difícil a gente encontrar esse bruxo desprevenido, mas a gente vai ter que ter calma. Então, a gente vai precisar ter calma. Nós precisamos aguardar. Então deixa eu fazer minha anotação aqui que nós encontramos o nosso objetivo, né? Muito bem. Nós encontramos então o bruxo cercado por 4 desmortos. E, cara, eu vou ter que esperar a praça ficar calma. Vou esperar de meia em meia hora, cara. Então são 8 horas. 8h30. A praça já esvaziou? Sim, a praça já esvaziou. Então vamos lá, 8h30. Ok. E ele então continua lá, né? Acredito que ele queira fazer então algum ritual ali ao redor. Os 4 desmortos se espalharam um pouco ali pela região? Ou estão todos juntos ainda? 1 a 5. Não, eles não se espalharam. E 6 a 10, sim, eles se espalharam. Não, eles não se espalharam, cara. Eles estão por ali ainda. Vamos dizer então que ele foi pra uma parte reservada dessa grande praça, onde tem algumas árvores ali e é totalmente obscuro e escondido ali, ninguém consegue ver nada. A gente vai ter que então começar a usar os nossos poderes aqui. Tá tudo escuro. Vamos ver o que esse Virolaco vai fazer, mano. Nós temos aqui então vampiros. Jovem, Virolaco. Ele tem garras mortais, monstruosidade e força das trevas. Vamos ver aqui. Cara, beleza. Eu vi aqui... Ele não tem muito o que fazer, tá? Ele tem garras mortais, monstruosidade e força das trevas. Ele então vai pedir a nossa ajuda. Ele diz então... Orfeu, eu preciso que você chegue ali perto. Para que a gente possa então começar a dar algumas investidas em cima deles. Eu falo, o que? Você tá ficando louco que eu vou chegar lá sozinho? Aí então ele responde, eu não tenho o dom da escuridão como você tem. Você já se viu se escondendo nas trevas. Você consegue, cara. Tenta despistar algum deles. Você tem que fazer isso. Beleza, então. Nosso personagem, então, ele topa.
Com medo, obviamente, mas ele topa. Ele então chega perto ali dos 4 desmortos. Não perto, né? Mas então nós vamos utilizar de novo a nossa fusão sombria. Deixa eu ver aqui se para manipular as sombras eu vou precisar fazer algum teste, cara. Se tiver que fazer... Cadê aqui? Pronto. Aqui. Manipular as sombras. O vampiro testa mente. Em caso de sucesso, ele conseguirá manipular as sombras existentes. Ok. Eu quero então manipular uma sombra de um poste próximo a esses vampiros, a esses desmortos. Eu testo mente. 5. Ok, vamos lá. Lembrando que eu tenho 9, tá? De vontade, que eu lembro. Vamos lá. 5 com 5, 10. Ufa. Nossa, no limite, cara. Beleza, eu consigo. Eu aumento então a sombra desse poste. E eu faço a minha fusão sombria nessa sombra. Então meu personagem ele fica lá escondido. E eu vou então com uma pedra arremessar pra longe, cara. Agora eu preciso fazer... Eu vou arremessar pra perto do virolaco lá, cara, do Nathan. O Nathan tá escondido atrás de alguma outra árvore. Eu vou arremessar uma pedra que faça muito barulho lá perto dele pra atrair um dos desmortos, cara. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo. Tem que testar... eu testo com vantagem o subterfúgio por causa da fusão sombria. Vamos lá. Consigo... Caramba, eu tirei 10 nos dois, cara. Como assim? Ah, não, mas aqui o 10 aqui significa 1. O 10 é 1 aqui, cara. É o 00 que é 10 aqui. Caramba, eu tirei os dois extremos. 1 e 100. 1 e 10. Beleza. Vamos ficar com 10, obviamente. 12. Nós então arremessamos uma pedra lá pra perto do virolaco. Cara, assim que eu arremessei essa pedra, eu quero saber quantos que foram atraídos por esse barulho. E eu vou pegar um dado agora que eu não tinha em mente que eu fosse usar, mas eu vou usar, só um momento. Tudo bem, cara, tem aqui um D4. Nossa, mas não dá pra enxergar nada pra vocês aí, velho. Bom, eu levanto aqui e mostro pra vocês, ok? Eu então... Vou rolar aqui pra saber quantos desses desmortos ouviram esse barulho e foram em direção ao virolaco. Quantos deles? Ó, vou levantar aqui pra vocês verem. 4. É a parte de cima do triângulo aqui, né? Do D4. Os 4 foram em cima do virolaco, cara. Cara, isso é um problema também. Porque o virolaco, ele tá um pouco longe de mim. O Nathan tá longe de mim. Enquanto eu tô vendo de longe, sei lá, o bruxo fazendo algum tipo de ritual. E... eles então indo pra cima do Nathan. Caramba, cara. Bom, quero saber qual que vai ser a atitude do Nathan. Ele... Vamos ver qual que é a saúde dele. A saúde do Nathan é 8. Aqui é um vampiro jovem, tá? Então ele tem saúde 8. Virolaco. Ok, cara. Ok. É isso. Vamos saber a atitude do Nathan. Felizmente. Os vampiros chegaram lá perto dele. Quero saber, cara, o Nathan, ele vai atacar? Nathan atacar é louco. Ele é louco. Ele atacou. Ok. O Nathan, então, ele tem as seguintes habilidades. Ele tem garras mortais, monstruosidade e força das trevas. Vamos pesquisar aqui o que cada uma dessas coisinhas faz. Então, em força das trevas, o vampiro recebe vantagem em todos os testes de corpo que realizará para proezas físicas como levantamento de peso, arrombamento, força, destruição e de estruturas. Não funcionem em testes de combate. Então isso aqui já pode anular, velho. Agora temos monstruosidade e força das trevas. Cadê? Monstruosidade. O vampiro testa mente. E em caso de sucesso, torna-se uma monstruosidade terrível, um misto de homem com demônio das sombras, aumentando seu valor de corpo em um valor igual ao bônus de poder da rolagem.
Dessa forma, afloram no vampiro suas fraquezas de casta, pois o demônio o demônio das sombras está fortalecido. Todas as pessoas que virem o vampiro nesta forma reagirão com veemência, seja fugindo desesperados ou lutando por suas vidas. Ok. Cara, acabei de ver aqui no livro que não tem garras mortais, então eu vou interpretar que seja garras afiadas, tá? Deve ser algum erro de digitação, sei lá. Então vamos pegar como garras afiadas aqui, tá? As garras de sombra tomam as mãos do vampiro e crescem absurdamente, tornando-se monstruosas e extremamente afiadas. Elas servem para cortar como faca afiada e concedem mais 3 de dano em ataques corporais. Caramba, não sei qual que eu pego, cara. Eu vou pegar garras afiadas, porque ele precisa atacar, né? E ele precisa atacar com força o negócio aqui. E os desmortos, eles têm 8 de saúde. Ok. Vamos então atacar, cara. É isso, não tem outra. A gente não tem muita escolha, tá? Vamos lá. Eu vou rolar pelo cara, velho. Que doideira. Ele tirou um 5. Cara, ele... 5... Putz, qual que é o corpo do menino jovem lá? Putz, ele não tem corpo, cara. Ok, então vamos só interpretar que ele conseguiu atacar, cara. Ele conseguiu atacar. Ele pegou um desmorto, ok. E ele conseguiu matar um dos desmortos. Ele atacou um dos desmortos, mas os outros 3 o viram. Ele saiu da escuridão pra matar um dos desmortos. E, cara, acho que agora é a hora em que eu vou tentar... Eu vou tentar defender o meu parceiro, né? O Nathan. Obviamente ele tá ali já em perigo. Maluco das ideias. Acabou atacando. Cara, como ele apareceu ali... Eu vou tentar... Escuridão da alma, não, fusão, distorcer carne, manipular a sombra. Cara, eu vou tentar manipular a sombra. Eu vou ter que testar a mente de novo para que eu consiga colocar ele dentro de uma sombra em que ele não seja visto, cara. Eu vou interpretar assim. Então... Vamos lá, cara. Vamos tacar então manipular a sombra. A gente aqui testa a mente, tá? A gente tem 5 de mente. Vamos ver aqui. 5, de novo, 10 no limite. Beleza, cara, a gente conseguiu esconder o Nathan. Mas vamos dizer que ele acabou ainda, mesmo assim, recebendo o ataque de alguém. Esse ataque acertou o Nathan? Não, esse ataque não acertou o Nathan, então a gente conseguiu esconder ele bem. O único problema agora é que esses desmortos voltaram correndo então pra chamar o seu mestre, o bruxo. Na volta de um deles eu tô ali ainda escondido dentro entre o poste. E como eles não me veem, eu vou atacar. Então o nosso teste de ataque aqui é corpo. Nosso ataque base é 3. E eu vou usar aqui o nosso distorcer a carne. E é isso, a gente precisa passar de 10 aqui. A gente tem que passar de 10. Vamos ver se a gente consegue aqui. 6. 6 mais 3 mais 1. 10. Cara, a gente foi redondo aqui. Nossa, cara. Esse que é o problema. É que eu fiz loucura, tá? Eu tenho 8 ainda de vontade, tá? Vou gastar mais um, cara. 7. Eu preciso pelo menos matar um deles. Que eles vão revidar. Eles vão pra reação em mim. 10, cara, eu consegui, eu tirei 10. Perfeito, perfeito, tirei 10.
Agora aqui tem 7, né? O excedente aqui, no caso, é 4, né? Por causa do corpo. Então a gente tem 3 de dano pelo distorcer a carne, mais 3 de dano base, que é 6, mais 4 do corpo, que dá 10. Então a gente acerta 10 em um único bicho. Então como que a gente vai atacar esse cara? A gente tá ali no meio das sombras, enquanto eles estão correndo, os 3 em direção ao bruxo mestre. Cara, eu simplesmente... Sabe aquela cena, assim, da sombra? Como se fosse só o Nosferatu ali, sabe? Vou colocar a sombra da minha mão, assim, não dá pra eu colocar mais. Digamos que o meu personagem, enquanto eles estão correndo, eles passam pelo lado daquele poste com a sombra estendida. Eu coloco a sombra da minha mão por fora. Eu puxo um deles. Cara, o meu personagem, ele destroça aquele desmorto. Ele simplesmente morde ele. Cara, a gente despedaça ele dentro da nossa sombra. A gente... E então, cara, a gente já é visto. Então a gente sai da sombra completamente ensanguentado. A gente pegou um daqueles desmortos. Só que agora a gente tem a reação dos outros 2. E... agora é o momento deles, cara. O desmorto causa 4 de dano no seu inimigo. Rapaz. Ok. Um dos desmortos vai me atacar. Então eu tomo 4 de dano. Eu fico com 8. Cara, vamos interpretar assim. Os 2 vão pra reação em cima de mim, tá? Como eu e o Nathan já utilizamos a nossa ação. Os 2 me atacam. Cara, eu tô com 1 de vida. Os desmortos atacaram com presas, eles mesmos me morderam, só que, cara, é uma mordida tão estranha e é muito forte. Eles pegam então meu corpo, eu seguro o grito, só que, cara, eu já percebo ali que já não tô nada legal. Os 2 me atacam. Cara, vai ser a vez do nosso virolaco agora. Eu vou de fato, pra reação do nosso virolaco, tá? Então, qual que seria a reação dele? Deixa eu ver aqui. O vampiro jovem causa 5 de dano aos inimigos. Mas ele tem garras mortais, que vai dar mais 3 de dano pra ele. Que não é garras mortais, né? No caso aqui é garras afiadas. Ele tem 5, ele dá 8 de dano. Ele causa 8 de dano. Então, ok, ele simplesmente mata mais um daqueles desmortos. E, bom, agora só sobrou um desmorto, né? Um ele tinha matado, o outro eu matei enquanto os 3 corriam. Agora o Nathan matou mais um. Cara, sangue espalhado por tudo que é lado ali. E... sobrou um vampiro. Quer dizer, sobrou um desmorto. E aí tá um problema pra mim, cara. Entre eu atacá-lo ou não, né? Meu amigo, o negócio aqui tá difícil. Ele tem postura 7 também, o desmorto. Tem um teste de postura aqui que eu posso usar. Vamos ver onde é que tá aqui. Postura. É possível influenciar a postura de uma pessoa através de testes de espírito, manipulação. Eu não tenho manipulação. Eu não tenho como manipular isso do desmorto. Cara, eu não tenho o que fazer, mano.
Eu preciso me esconder na sombra. Eu preciso voltar pra fusão sombria. Você consegue me ver aqui na fusão sombria? Deixa eu ver aqui. Os desmortos são imortais, os corpos de decomposição animais, magia. Cara, beleza. Eu simplesmente me escondo. E eu peço então a ajuda do Nathan. O Orfeu pede ajuda do Nathan e fala: Nathan, por favor, eu preciso que você mate esse outro desmorto. A nossa ação foi se esconder, cara. O Nathan então, ele mata o desmorto. Acaba de vez com ele. Só que é engraçado é que o Nathan, ele faz isso e joga o corpo desse desmorto pra nós na escuridão. E nós entendemos muito bem o porquê disso. O corpo dele já tá ali desmorto. Cara, tem 3 mortos ali ao meu redor, perto de mim. Esse que ele jogou, tem sangue no corpo dele? Vamos ver aqui. Tem sangue no corpo dele que a gente pode sugar? Sim, tem sangue que a gente pode sugar. Mas aí que tá. Esse desmorto, ele morreu há um dia e foi ressuscitado já? Porque a gente só pode sugar o sangue de quem foi morto há um dia. Vamos ver então. 1 a 5 é não, 6 a 10 é sim. Cara, não. Tem mais 2 chances, então. E o outro? O outro tem sangue dentro do corpo dele? Sim, o outro tem. E ele foi morto há um dia? Foi, esse foi. Beleza. Na minha segunda. Minha segunda checagem ali, olhando pelo corpo. O corpo que ele jogou pra mim não era o suficiente. Então. A gente vai sugar o sangue desse. Morto há um dia. E cara. Eu sugo aquele sangue. E então eu sinto algo renovando dentro do meu corpo. E eu percebo que eu não sei se eu tenho uma alma, mas eu sei que algo vive dentro de mim. E eu tenho a sensação de que esse algo está satisfeito com o que acabou de acontecer. Eu acabei de sugar o sangue de uma pessoa que morreu tem um dia. Muito provavelmente foi esse bruxo que matou uma pessoa para que ela fosse um desmorto ou algo do tipo, não vou saber responder. Mas sim, eu consegui sugar esse sangue. Tô revigorado, tô com 9 de saúde novamente. Então eu saio das sombras e eu digo, cara, a gente agora precisa correr pra cima daquele bruxo. Ele tá ali, o bruxo ainda tá ali, terminando o ritual dele. Sim, ele tá ali, ele tá terminando, cara. Vamos então aqui pro bruxo mestre. A gente então vai chegar perto dele. Só que aconteceu tanta coisa que esse bruxo, ele já percebeu, ele sabe que a gente tá ali. E ele então vai fazer uma das magias dele em cima de nós. 1 a 4, o bruxo invoca um raio místico que causa 6 de dano ao seu inimigo. 5 a 8, o bruxo mestre invoca um escudo que ignora 10 de dano no próximo ataque inimigo. E 9 ao 10, o bruxo mestre invoca uma explosão de fogo que causa 10 de dano. Meu amigo. Cara, se ele causar 10 de dano aqui, eu morro, velho. Vamos ver o que ele vai fazer. Meu coração tá muito acelerado, cara. Ele vai fazer o número 6 aqui, 5 a 8. O bruxo mestre invoca um escudo que ignora 10 de dano no próximo ataque inimigo. Vamos interpretar o seguinte, então. Eu, Orfeu, junto do Nathan, nós corremos então pra cima desse bruxo. Só que nós batemos com tudo o corpo e nós meio que caímos então ali em volta daquele escudo.
E aquele bruxo, ele olha pra nós. Cara, ele tá com uma fúria muito grande. Eu não sei o que aquele bruxo tá fazendo. E... cara, esse ritual é muito estranho. Agora eu quero fazer pergunta pro cenário, utilizando o oráculo. Tem sangue ali ao redor desse bruxo? Nossa, cara, sim, tem sangue ao redor do bruxo. O que é muito curioso. Cara, então eu vou perguntar... eu vou gritar, né? Como não tem ninguém ali ao redor, o que você tá fazendo aí? Vamos ver qual que vai ser o rumo da conversa, cara. O que o bruxo vai responder pra nós? 7. Ah, é verdade. E ele é dominante, né? O bruxo é postura 12, ele é dominante. Tiramos um 7, né? 7. Beleza. Vamos aqui então. Nós estamos dominados, né? Nós vamos aqui pro 10, tá? O personagem intimida ou ameaça. Aqui é os valores da dominância, né? O personagem intimida ou ameaça. Cara, então ele... simplesmente ele diz... o que o bruxo quer, velho? Bom, aqui a gente já sabe que uma ameaça é o bruxo mestre, né? Aqui na tabela de 16A. Vamos rolar então mais 3 dados. Mais 3 vezes. 9. Realizar um ritual que ele já está fazendo. 5. Local especial que é a praça. Que irá... 9. Destruir o setor. Cara, então ele olha pra nós e diz... vocês não vão me impedir. Eu vou finalizar o meu ritual e eu vou destruir esse setor inteiro. Com todos vocês dentro. Malditos vampiros. Então o Nathan, ele percebe que esse ritual ele vai, na verdade, acabar com os vampiros do setor, cara. Não dali, mas de Saint Agostinho. Ele é literalmente uma ameaça pesada e a gente precisa lidar com ele. Esse escudo, então, que ele fez em nós já se dissipou. Só que o efeito dele, quando a gente atacar, continuará sendo o mesmo, tá? Eu vou, então... correr, eu vou me esconder na escuridão. Será que ele consegue reagir de alguma forma contra mim na escuridão? Bruxo mestre. Cara, não. Ele não me enxerga, cara. Eu vou agora fazer o teste do subterfúgio. Eu entro dentro da escuridão. E vou fazer o teste do subterfúgio. Pra eu chegar perto dele. 4, 3... cara, não consigo. Tô com 7 de vontade que eu falei, né? Vou com 6. Vou rolar mais um dado. Vou rerolar um dado. Vamos lá, cara. Eu tenho que conseguir chegar perto dele sem ele me perceber. Ai, cara, eu não consigo. Tô com 6. Ai, enfim. Agora vamos dizer então que esse bruxo mestre ele vai reagir. Role um D10 e aplique o efeito sorteado. Meu Deus. De novo. Vamos lá. Ai, caramba, mano. 5. O bruxo invoca um escudo que ignora. Cara, ele fez a mesma coisa. Vamos dizer então que esse escudo que ele fez, ele me empurrou. Só que o Virolaco tá na frente dele. Ele meio que apontou pra mim e me empurrou. Só que ele não percebeu o outro Virolaco. Agora então, que é o Nathan. O Nathan então ele vai fazer o ataque dele. Ele como um vampiro jovem. Cadê aqui? Reação... lutar. Reação, o vampiro causa 5 de dano aos inimigos.
Mais 3. Então ele causaria 8, porém, ele não causa, cara. Ele tá ali com 2 de defasagem ainda. Como ele fez essa reação, como o bruxo ele já fez a reação, eu vou voltar pro meu personagem de novo, cara. Só que agora, como ele tá me vendo, eu vou atacar ele de vez. Vou pro teste do corpo agora. Vamos lá. Vou testar corpo e ver o que vai dar aqui. Cara, o bruxo mestre tem saúde demais, mano. 10! Eu tirei um 10, cara. Eu tirei um 10. Nossa. Ok. Vamos lá. Tiramos um 10 aqui. Vamos pra conta de novo aqui, né? 4. Mais 3. 7 mais 3, 10. É isso? 4, 3, 3, 10, menos 3, 7. Beleza, então a gente vai causar 7 de dano nesse bruxo. Então de 12, o bruxo mestre foi de 12 pra... É 7 que eu falei, né? 7. Ele foi de 12 pra 5 de vida. Cara, ele recuou. Ele sentiu dor. E ele caiu, cara. Vamos rolar a magia dele aqui de novo. Do bruxo agora, né? 3. O bruxo mestre invoca um raio místico que causa 6 de dano no seu inimigo. Cara, então ele taca esse raio em mim. Cara, ele meio que aponta pra mim com a mão... E eu percebo que a mão dele tá toda sangrenta, cara. Ele aponta pra mim e meu personagem cai. Ele toma um choque, sabe? Ele começa a meio que vibrar assim. E, cara, agora é a hora do Virolaco. Agora é a hora do Nathan. E o Nathan, então, simplesmente ele vem com a garra dele. Pula em cima desse bruxo. E, cara, ele simplesmente mata o bruxo, né? Quando ele pula... Não, se bem que o ele tá com a vida completamente cheia, né? Então ele pula em cima desse mago. O mago ele vai ameaçar um grito, só que ele coloca aquela mão gigante, uma unha, com várias unhas. Ele tampa a boca. Cara, só que ele começa a sorrir, a gente percebe uma feição de loucura na cara desse Virolaco, sabe? Do Nathan. E ele começa a bater nele várias vezes no corpo, cara, até afundar. Pega em órgãos, ele começa a puxar, cara, ele tira coração, tira tudo. E assim ele mata o bruxo, cara. E assim a gente cumpre o nosso objetivo de matar um bruxo mestre. Então eu já vou riscar esse objetivo daqui. Cara, como ele tá morto. Então agora cabe ao nosso personagem chegar em cima desse mago e se satisfazer, cara. A gente se satisfaz, suga o sangue necessário de novo. Dessa vez ali, cara, a gente só afunda a cara no meio das vísceras ali. E a gente se ergue de novo com a cara completamente ensanguentada. Estamos renovados. Cara, eu falei que eu tô com 6 de vontade, né? Só pra lembrar, na verdade eu tô com 7, porque quando a gente dorme e desperta, a gente recupera 1 de vontade, tá? Então eu tô com 7 de vontade aqui novamente. E... cara, então nosso personagem desperta. Eu olho então pro Nathan e pergunto... cara... que sensação maravilhosa. Eu simplesmente não imaginava que seria tão bom. E... bom... eu digo a ele, bom, nós temos um trato então, não temos? Eu ia rolar um teste aqui, cara, mas eu nem vou rolar. O Nathan diz... nós temos um trato. E o... sorrindo,
O Orfeu então pergunta: e qual que é esse trato, meu amigo? Você poderia me dizer? E então Nathan diz, com muito prazer: nós vamos matar o humano que te matou. E assim nós encerramos também mais uma nossa segunda sessão aqui do joguinho do vampiro sozinho na escuridão. Cara, tá muito massa, tô curtindo demais, demais mesmo, tá muito legal, mano. De verdade, eu tô me divertindo muito jogando isso aqui, cara. Então, eu espero que vocês estejam curtindo. Se você assistiu até o final, então deixa o seu like, comenta, compartilha, diga pra mim o que você achou dessa sessão. E mais sessões do Vampiro Sozinho na Escuridão estão por vir, porque eu gostei demais desse jogo, de verdade mesmo, mano. Tem um monte de tabela que a gente fica rodando aqui. Às vezes eu vou ficar perdido mesmo, obviamente, mas é porque eu não estou adaptado ainda ao jogo, mas aos poucos eu estou me adaptando. Você tá vendo que eu tô pegando ali bastante, tô lendo lá e cá, lá e cá, lá e cá. E, bom, é isso, meus manos. Vejo vocês no próximo vídeo, então. Até a próxima. Um beijo no coração de vocês. É nóis.